Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre a força para o momento. Conversei com algumas pessoas sobre o que vem acontecendo nos últimos anos e procurei saber a opinião de cada um, como elas se sentem a respeito dos acontecimentos mundiais. Alguns acham que estão passando por um período ruim, que logo vai acabar. Outros já sentem algum incômodo com os acontecimentos, mas preferem não ficar pensando muito a respeito. E tem também os que acham que o que vem acontecendo tem alguma ligação com as profecias bíblicas, mas acham que ainda está muito longe e incomoda só um pouco. E ainda tem aqueles que realmente ficam preocupados, pensando se o momento está ficando perto e se todas essas coisas vão piorar mais ainda sem que haja nenhuma melhora. Ficam imaginando o que pode acontecer e essas pessoas realmente ficam inseguras. Independente de como você está se sentindo com tudo o que vem acontecendo no mundo, eu acho que essa live pode te dar uma força extra. Eu falo por mim, porque ainda que eu tenha fé em Deus e confie nele, e saiba que ele está no controle de tudo, mesmo assim, algumas coisas me incomodam. Apesar de eu ter estudado várias vezes as profecias sobre o tempo do fim e saber o que nos espera lá na frente, mesmo assim, às vezes eu fico meio inseguro. É claro que quando eu me sinto assim, eu corro para perto de Jesus, porque eu sei que só Ele pode me dar a paz verdadeira e a segurança que eu preciso. Como aquele exemplo do filme que eu citei num dos meus vídeos, não me lembro qual, mas era um filme sobre um navio que foi tomado por bandidos e uma garota foi feita refém. Aí o mocinho entra no navio, resgata a garota, sai puxando ela pelo braço, atirando para todo lado. Os bandidos ficam atirando nele e ele sai matando um monte de gente. E num determinado momento ele fala para a garota, espere aqui que eu já volto. Mas quando ele começa a andar, ela corre atrás dele e fala, de jeito nenhum que eu vou ficar lá, o lugar mais seguro nesse navio é atrás de você. E eu sempre relaciono isso com a nossa caminhada com Jesus. Tem horas que eu sinto realmente que o inferno está solto e a guerra no espírito está a todo vapor, os anjos brigando contra o inimigo da nossa alma, e eu corro para perto de Jesus e penso, aqui é o lugar mais seguro para ficar. E ultimamente, vendo todo esse cenário de medo que foi criado pela pandemia, para manipular as pessoas, vendo as decisões de alguns governantes, órgãos internacionais, de restringir liberdade, controlar o comportamento das pessoas, isso traz uma certa insegurança quanto ao futuro. Não só o nosso, mas o dos nossos filhos e das próximas gerações. Segundo as profecias bíblicas, ainda tem muita coisa para acontecer, só que nós não sabemos quando. Eu sei que muitos cristãos não se sentem preparados para encarar essas coisas. Nós nos acostumamos com um mundo de paz e de dificuldades aceitáveis, apesar das turbulências que abalam o nosso país a cada governo que passa, nós conseguimos seguir com as nossas vidas. Por isso a maioria dos cristãos prefere evitar pensar nesse assunto ou falar sobre ele. Melhor é colocar tudo isso num futuro bem distante que nunca vai nos alcançar. E eu mesmo sempre evito tocar nesse assunto. Profecias bíblicas, tempo do fim, anticristo, marca da besta, perseguição dos cristãos. Sempre procuro gravar vídeos de encorajamento, fortalecimento e lições de fé. Mas eu não posso deixar que a insegurança comece a crescer dentro de alguns de vocês sem fazer nada a respeito. Se eu não conseguir fortalecer a sua fé e te ajudar a encontrar em Jesus a coragem e a força para vencer, seja o que vier, então eu sou só mais um sujeito morno, falando frases motivacionais com vídeos vazios que não ajudam em nada. A construção da nossa fé é algo muito diferente. Ela tem que ser verdadeira para dar conta do que Deus vai nos deixar enfrentar. Afinal, Ele está nos treinando e Ele sabe muito bem o que nós vamos enfrentar lá na frente. Os apóstolos passaram por momentos de insegurança também,
Quando Jesus morreu, eles ficaram aqui na terra sem a presença física dele. Jesus não estava mais pessoalmente com eles. Eles estavam acostumados a ver Jesus o tempo todo, andar com ele, conversar com ele, falar, perguntar, ver Jesus fazendo os milagres, ver ele dormindo, comendo. A presença física dele trazia segurança e conforto para os discípulos. Aí quando ele morreu, foi um baque enorme para os 11. Eles ficaram muito desanimados, só conseguiram se reanimar mesmo quando Jesus ressuscitou e começou a aparecer para eles. No livro de Atos, no capítulo 1, conta que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ressuscitar, por espaço de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. E o Paulo escreveu em 1 Coríntios 15 que Jesus, depois que ressuscitou, apareceu uma vez para mais de 500 irmãos. Antes de subir ao céu, ele instruiu os discípulos a ficarem em Jerusalém, esperando para receber a promessa do Pai, que era o derramamento do Espírito Santo. Os apóstolos já tinham tido uma experiência com o Espírito de Deus quando Jesus escolheu 70 discípulos e os enviou de 2 em 2. Está lá em Lucas 10. Ele deu uma dose do Espírito Santo e poder para eles curarem e expulsarem demônios. Mas o melhor ainda estava por vir. O poder que eles iam receber era muito maior. Jesus tinha dito isso em João 14, quando falou: eu digo a vocês que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Vou pedir ao Pai para enviar um Consolador que estará com vocês para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, ele habitará em vocês e estará com vocês. Esse Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar, vai ensinar a vocês todas as coisas e fazer vocês se lembrarem de tudo o que eu lhes disse. Essa é uma promessa muito forte, muito confortante, mas que os discípulos esqueceram rapidinho depois que Jesus morreu. Eles ficaram verdadeiramente inseguros, sem a presença física dele. Por isso, depois que ressuscitou e apareceu para eles, falou sobre o reino de Deus, confortou seus corações, e antes de subir ao céu, ele lembrou os discípulos o que tinha dito e falou para ficarem em Jerusalém esperando para receber o Espírito Santo. E eles receberam no dia de Pentecostes. Pentecostes era o festival judaico da colheita, que comemorava também a entrega dos 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. E por isso Jerusalém estava cheio de gente naquele dia. Os discípulos estavam todos reunidos numa sala, de repente ouviram um som como um vento, e esse som encheu a sala, e eles viram o que parecia chamas de fogo sobre a cabeça de cada um. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram na mesma hora a falar em outras línguas, línguas que os estrangeiros que tinham vindo a Jerusalém falavam. Esses estrangeiros que estavam passando pela rua ouviram os discípulos falando na língua deles, pararam para escutar, sem entender o que estava acontecendo. Alguns até pensaram que os discípulos estavam bêbados. Quando Pedro viu o povo lá fora, foi lá e começou a falar para eles o que estava acontecendo. Ele disse em Atos 2, homens judeus, escutem as minhas palavras. Esses homens aqui não estão bêbados como vocês acham. São 9 horas da manhã. E isso que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, o meu Espírito derramarei sobre todas as pessoas. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão sonhos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele explicou tudo que tinha acontecido com Jesus, deu a mensagem da salvação para todos os que estavam lá, e no final 3.000 pessoas se converteram e se tornaram cristãs naquela mesma hora. Foi um reboliço enorme, porque esses que se converteram também receberam o Espírito Santo e saíram pregando. Então, de repente, Jerusalém se tornou o palco da maior pregação do Evangelho e da mensagem da salvação através de Jesus. Os principais da sinagoga que mandaram matar Jesus ficaram sem saber o que fazer. E naquela mesma semana a coisa piorou ainda mais. Em Atos 3, quando Pedro e João subiram juntos ao templo na hora da oração, tinha um homem que era aleijado de nascença,
Todos os dias colocavam ele na porta do templo para pedir esmolas. Quando viu Pedro e João, que iam entrando, pediu esmola. Os dois, olhando para ele, disseram: olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e o Pedro falou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aí ele pegou o aleijado pela mão, puxou e ele se levantou. Os seus pés se firmaram. Ele começou a andar, entrou no templo com eles, andando, pulando, louvando a Deus. E quando o povo viu o homem andando e louvando a Deus, reconheceram que era o mesmo que ficava sentado na porta pedindo esmola. E ficaram pasmos com o que estava acontecendo. O aleijado ficou perto de Pedro e João, aí todo o povo correu para perto deles. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: por que vocês estão maravilhados? Por que olham tanto para nós? Vocês acham que foi com o nosso próprio poder ou santidade que fizemos esse homem andar? Aí ele aproveitou e continuou: o Deus de Abraão, que enviou seu filho Jesus, aquele que vocês entregaram para ser crucificado e negaram perante Pilatos, pedindo que ele soltasse um homicida e matasse o autor da vida, a esse Jesus Deus ressuscitou dos mortos e nós somos testemunha disso. E foi por causa da fé em Jesus que esse homem voltou a andar e está com saúde perfeita. Agora se arrependam e se convertam para que os seus pecados sejam perdoados. Aí sabe o que aconteceu? Enquanto eles estavam falando ao povo, os sacerdotes vieram com o capitão do templo, ficaram irritados que eles estavam ensinando Jesus para todo mundo, prenderam os dois. Só que dos que estavam escutando, 5.000 pessoas se converteram. Imagina a confusão. Aqueles caras inseguros, despreparados, tímidos, abandonados, que estavam escondidos numa casa esperando para ver o que ia acontecer agora que Jesus tinha voltado para o céu, eram só 11 discípulos e em menos de uma semana tinham mais 8.000 novos convertidos, todos cheios do Espírito Santo e com o mesmo poder que Jesus tinha. E como o próprio Jesus falou, com um poder para fazer coisas maiores do que ele fez. Tanto que em Atos 5 conta que as pessoas levavam os doentes para as ruas e colocavam eles deitados em esteiras, esperando a sombra do Pedro passar sobre eles e os curar. E isso Jesus não tinha feito. Sabem o que é isso? Isso é Deus ligando aquela chave que aciona o discípulo dele na hora que ele precisa. O sujeito está lá, todo apagado, inseguro, murcho, mas ainda acredita em Jesus e não deixou de segui-lo. Mas sente medo, não tem certeza das coisas, fica pensando no que vai ser depois. Aí na hora que Deus precisa dele, vai lá e ativa o sujeito, dá uma descarga do Espírito Santo nele e ele sai ligado, fazendo tudo que tem que ser feito. Não com a própria força, como diz em Zacarias 4,6, não por sua força nem pelo seu poder, mas pelo meu Espírito. Então, o que eu quero fazer aqui nessa live é ajudar vocês a entenderem que quando as coisas piorarem e tudo começar a ficar mais escuro, o futuro começar a ficar muito incerto e muito inseguro, vocês podem confiar que Deus não vai deixar vocês passarem por isso sozinhos e desamparados. Em 1 Coríntios 10,13, fala que se vier uma dificuldade maior do que nós aguentamos, Deus vai nos dar força necessária para aquele momento. Foi assim com os discípulos, depois que Jesus voltou para o céu. As histórias de Jesus são muito conhecidas, os milagres que ele realizou, curando aleijados, paralíticos, cegos, ressuscitando mortos, multiplicando pães e peixes, transformando água em vinho. Mas o que os discípulos dele fizeram depois não é muito divulgado. As histórias dos apóstolos não são tão contadas como as de Jesus. E eu acho que elas são de muita importância, porque eu pessoalmente posso me identificar muito mais com os apóstolos do que com Jesus. Porque eles eram humanos falhos. E Jesus é Deus. Tudo que ele fez e todo o poder que ele tinha e tem eram próprios dele. Nenhuma novidade, ele pode tudo.
Mas quando você pega um pescador, um cobrador de impostos, qualquer outro Zé Ninguém, que resolveu seguir Jesus, esse sim é um sujeito como eu. Então, saber as histórias dos discípulos me inspira e me dá a esperança de que Deus pode me usar como usou cada um deles. Por isso eu vou começar a contar para vocês algumas das histórias que aconteceram com os discípulos de Jesus depois que ele foi embora. Porque vocês vão poder se relacionar com eles em qualquer momento futuro que precisarem. Ah, mas eles eram os apóstolos escolhidos, eu não sou. Na verdade, você é. Lembre-se que quando Jesus orou pelos discípulos em João 17, ele falou: eu não peço somente por esses, mas também por todos aqueles que vão crer em mim, você e eu. E em João 14, quando Jesus falava com os discípulos sobre o poder que ele iria dar a eles, ele disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa. Ele não falou: vocês aqui vão fazer obras maiores do que as minhas. Ele falou: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essa. Eu e você de novo. Todos os que estão assistindo essa live, os que não estão também, mas acreditam em Jesus e o receberam como Salvador, ele mora dentro de nós. E ele tem o poder. Então nós temos. Vou continuar com essa história. Então, lá no Atos 4, depois que os principais da sinagoga prenderam Pedro e João, levaram eles para o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal da época, interrogaram os dois. Inclusive tem um momento interessante quando eles ordenaram que os dois não falassem nem ensinassem mais o nome de Jesus. Aí Pedro respondeu: julguem vocês o que é certo nós fazermos. Devemos obedecer vocês e não a Deus, porque nós não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. E eles ainda ameaçaram mais os dois, mas como não acharam motivo para punir, tiveram que soltá-los. Pedro e João voltaram para casa, contaram tudo que tinha acontecido, todos reuniram e fizeram uma oração a Deus. E essa foi a oração: Senhor, olha para as ameaças deles e nos dê ousadia para continuar a pregar a sua palavra, enquanto o Senhor cura e faz esses milagres no nome do seu santo Filho Jesus. Aí o lugar que eles estavam reunidos se moveu, um terremoto, todos ficaram cheios do Espírito Santo, continuaram anunciando com ousadia a palavra de Deus. Porque, na verdade, pregar o Evangelho é o motivo principal do derramamento do Espírito Santo. Você recebe o Espírito para ter poder para dar a mensagem. Jesus disse isso pouco antes de subir ao céu. Em Atos 1:8, ele falou: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por isso o Espírito Santo foi derramado e esse foi o grande poder que eles receberam. E nós podemos ter esse mesmo poder, porque temos o mesmo Jesus dentro de nós. Ah, mas Deus não vai me dar poder para eu fazer milagres. Se você quiser usar o poder para se promover, muito provavelmente Ele não vai te dar. Mas se for para levar a mensagem de Jesus aos outros, com certeza Ele pode te dar. Antes de terminar, eu quero contar só mais uma história dos apóstolos que está em Atos 5. Depois de orar e ficar ousados, eles foram de novo para o templo. Aí os sacerdotes mandaram prender todo mundo, deixar os apóstolos na prisão para serem julgados no dia seguinte. Mas de noite foi o anjo do Senhor, abriu as portas da prisão, tirou eles para fora e disse: vão de novo para o templo e continuem a anunciar ao povo a mensagem completa dessa nova vida. Aí logo de manhã cedo eles entraram no templo e começaram a ensinar. Enquanto isso, lá foi o sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o sinédrio, todos os anciãos de Israel, mandaram os guardas ir lá na prisão trazer os discípulos. Chegando lá, os guardas não acharam ninguém na prisão. Voltaram e falaram: achamos a prisão realmente fechada, com toda a segurança e os guardas do lado de fora, em frente às portas. Mas quando abrimos, não tinha ninguém lá dentro.
Então o capitão da guarda do templo e os sacerdotes ficaram perplexos com tudo aquilo. Chegou alguém e falou: oi, aqueles homens que vocês colocaram na prisão ontem estão lá no templo ensinando o povo. Aí lá foi o capitão com os guardas, trouxeram eles outra vez, só que dessa vez sem violência, porque eles estavam começando a ficar com medo do povo apedrejados. Apresentaram os apóstolos ao Sinédrio e o sumo sacerdote falou: não falamos expressamente para vocês não anunciarem e não ensinarem esse tal de Jesus, mas vocês continuam enchendo Jerusalém com essa doutrina e querem jogar em cima de nós a culpa do sangue desse homem. E o Pedro respondeu: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Aí ele aproveitou a deixa e falou: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, aquele que vocês crucificaram. Mas Deus colocou ele como príncipe e salvador para a remissão dos pecados. Nós somos testemunhas disso, nós e o Espírito Santo que Deus derramou àqueles que o obedecem. Quando eles ouviram isso, ficaram furiosos e decidiram matar os discípulos. Mas um fariseu, chamado Gamaliel, mandou que os apóstolos fossem retirados e falou para o conselho: tomem cuidado o que vocês vão fazer com esses homens. Um tempo atrás, apareceu um tal de Teudas, que juntou uns 400 homens, e quando ele foi morto, todos os que o seguiram se dispersaram. Depois apareceu um galileu chamado Judas, no tempo do recenseamento. Juntou um povão com ele, mas também foi morto, e os que o seguiram foram embora. Então deixem esses homens irem, porque se esse conselho ou essa obra for de homens, ela vai acabar. Mas se for de Deus, vocês não podem pará-la. E podem se encontrar lutando contra Deus. Aí todos concordaram com ele, chamaram de volta os apóstolos, deram umas chicotadas neles e mandaram que não falassem mais o nome de Jesus. Deixaram eles ir. E o mais legal de tudo é que os apóstolos, depois de terem ido para a prisão, serem levados ao tribunal, tomados, chicotados, saíram do sinédrio pulando de alegria, porque tinham sofrido por Jesus. Foi a primeira vez que os cristãos sofreram por sua fé e por pregar o Evangelho, e eles ficaram felizes por serem dignos de sofrer por Jesus. Eles conseguiram ver que aquilo que estavam passando não era nada comparado à recompensa que eles iam receber no céu. Como Paulo escreveu em Romanos 8:18, tenho certeza que os sofrimentos que passamos nessa vida não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada a nós no futuro. E aí, o que aconteceu depois? Todos os dias, no templo e nas casas, os discípulos não pararam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo, o Senhor. O poder do Espírito de Deus deu aos discípulos fé, coragem e força que eles precisavam no momento que eles precisavam. E eu tenho certeza que Deus faz e vai continuar fazendo o mesmo por nós. Para ajudar cada um aqui a confiar mais nessa verdade e se fortalecer com ela, eu vou continuar na próxima live contando mais histórias do que aconteceu aos apóstolos depois que Jesus foi para o céu. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.